vivo lá, né, diretamente do centro daqui de Maceió. A gente sabe que o sinal ele pode acabar tendo alguma interferência, mas foi muito bom, porque você conseguiu trazer para a gente as informações. Bem, eu sigo muito, viu, do que o seu primeiro entrevistado falou. Eu bebo muita água, eu procuro não forçar muito o volume da minha voz. E aí eu sempre também, ao final do dia, busco descansar, falar o mínimo possível para que no próximo dia, né, eu esteja com a minha voz ali recuperada. Mas aí quem vai dizer se tudo isso está certo ou não? Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Quis muito que você pudesse, né, ver esses nossos entrevistados. A gente teve o primeiro que falou que ele já trabalha com a voz há cerca de 10 anos e que uma coisa que ele faz muito é beber água e fazer gargarejos. Aí eu pergunto, tá correto? Primeiramente, eu gostaria de relembrar e reforçar realmente. Hoje é o Dia Mundial da Voz e é um dia muito importante para que a gente reforce essas orientações, esses cuidados para todo mundo, principalmente para quem utiliza a voz profissional. Então, sim, a água é algo que a gente tem que sempre andar com ela, principalmente até com a garrafinha para a gente lembrar, porque às vezes acaba esquecendo de fazer essa hidratação. E como as pregas vocais são músculos, a gente precisa hidratar todo o corpo, inclusive elas. Então, a água é um primeiro ponto que a gente tem que lembrar. A questão do gargarejo, a gente tem que ter só um cuidado como é que é feito esse gargarejo. Se coloca alguma substância, se é feito só com a água, como é feito realmente esse gargarejo. Se for de uma maneira mais suave, sem também fazer um abuso, porque você vai fazer um exercício que seria positivo fazendo abuso, então também tem que ter um cuidado. E se realmente coloca ou não medicamento ali. Muito bem. O segundo entrevistado que a gente já conhece, né? Ele já é figura conhecida aqui em Maceió. Ele falou muito sobre comer maçã. Ele disse que costuma comer maçã ali nos cuidados da voz dele. E aí, tá certo? É bom comer maçã para a voz? Que história é essa? A maçã também a gente discute muito e conversa muito sobre a maçã. O primeiro ponto da maçã é que ela tem uma substância nela que vai auxiliar realmente. Porém, não tem nada muito comprovado. O que é que pode ser feito? É a questão da articulação. Então, a gente fala muito da voz, só que a gente esquece essa questão também da articulação. Então, a maçã ela tem uma estrutura um pouco mais dura, assim, um pouco mais rígida, mais firme. Então, você precisa movimentar mais a sua musculatura. A mastigação, né? Você acaba forçando mais a musculação da boca. Então, não necessariamente seria só a maçã. Inclusive, tem outras substâncias, outras frutas que a gente também poderia até utilizar. Uma alimentação saudável no geral, só que a maçã é a substância e a especificidade da textura dela. Ah, gente, que interessante, né? As pessoas, elas estão conscientes sobre os cuidados com a voz ou você acredita que a sociedade, que a população ainda precisa entender mais a importância de cuidar da voz, Mari? É algo que a gente realmente ainda precisa sempre divulgar, informar até os locais que a gente pode procurar para ter acesso a informações mais corretas, porque assim, a internet está aí para todos, então assim, a gente tem um acesso à informação, mas uma informação correta, uma informação adequada. Essa reportagem foi bem interessante, porque buscou pessoas que estavam utilizando o microfone, a gente vê que isso é muito bom para não promover o abuso vocal. Só que a gente vê, por exemplo, no centro que tem muitas pessoas que vai só realmente utilizando a sua própria voz. Então a gente vê que ainda precisa difundir mais a informação. Precisa aproximar também das pessoas, porque a gente vai num caminho mais profissional, um professor, e esquece outras pessoas que também utilizam a voz de maneira profissional. Também gostei muito, sabe, do Rogério ter escolhido esses profissionais, porque a gente sabe que existem pessoas que usam a voz de uma maneira mais profissional. E esses profissionais, eles precisam, Marília, ter mais cuidado com a voz? Sim, é algo que a gente observa muito, principalmente trazendo o exemplo do centro, que já tem um ruído muito grande e competitivo. A gente não tem um ambiente preparado para isso. Então, assim, eles gritam muito, o tempo de exposição, o tempo que eles estão de trabalho é um tempo grande. Então, imagine se eles não têm os cuidados. Sim, utilização da água, como a gente falou, do repouso vocal, que também é bem importante, só que a gente não sabe como é a dinâmica desses profissionais, visto que o centro é um movimento, é um mundo. É muito barulho, é muitas pessoas, então acaba que isso também é algo que tem uma especificidade maior. Tem hábitos que podem acabar modificando, prejudicando a nossa voz? Pergunto isso porque, por exemplo, né, a gente vê um exemplo aí que é bem falado, né, principalmente recentemente, que foi o do cantor Zezé de Camargo e Luciano, né, devido ao abuso vocal dele dos últimos anos, da carreira dele, ele acabou perdendo, né, um pouco da voz, teve que passar, inclusive, por procedimentos. Então, quais ali, né, são os hábitos que são ruins, que a gente pode acabar prejudicando a nossa voz? O primeiro é essa questão realmente do abuso vocal. A gente não percebe. A gente fica muito tempo expondo a nossa voz
por determinadas situações, seja trabalho, seja em casa, às vezes filhos pequenos, você tem uma rotina muito mais exaustiva. Então, há um acúmulo de situações. E observar também o seu corpo, porque uma coisa que é bem importante a gente falar é que a gente traz como uma referência 15 dias. Não existe voz rouquinha, minha voz é assim porque ela sempre foi assim, rouquinha, eu sempre tive essa característica e não. Então, assim, 15 dias é um parâmetro que a gente utiliza. Mais que isso, você ainda ficar continuando com aquele abuso, realmente pode ser que uma coisa que a gente poderia resolver de uma forma menor acaba agravando e precisando, um exemplo de um caso, essa questão de uma cirurgia ou não, como foi o caso do Zezé. Uhum. E tem doenças que podem também afetar a nossa voz? Diretamente, a gente vê que não, mas existem hábitos que podem prejudicar. Por exemplo, o hábito excessivo do álcool, cigarro. A gente vê que além de relação de vários cânceres de boca, de língua, a gente vê que também pode ter de laringe. Uhum. Inclusive, também reforça na questão da alimentação, como a gente havia falado, do refluxo. A gente também tem que ter um cuidado com o refluxo, porque o refluxo pode chegar no nível tão alto que atingir a parte das pregas vocais. Então, também a gente tem que ter um pouco de atenção a esse refluxo. Muito bem. Um outro ponto que eu tenho colocado aqui que a gente também poderia falar, abordar, acabei ficando sem voz. E aí, Marília, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar essa voz para que ela volte ou não? Eu preciso dar um descanso também para ela? É interessante que muitas pessoas falam cochichando, né? Isso. A gente vê o cochichado também é prejudicial à voz. Então, também tem que ter esse cuidado. A primeira coisa é fazer uma avaliação. Procurar um médico, procurar um otorrino para fazer uma avaliação e para investigar a causa dessa falta de voz. Se você fez toda uma investigação e não deu alguma outra alteração, a gente ainda vai buscar, a gente tem que entender o porquê. Mas, assim, sempre procurar repousar. O ideal é você repousar a voz, até que você consiga fazer essa investigação, mas não pode deixar de procurar uma avaliação médica. Você veio hoje utilizando uma camisa, né, que tem aí o ProVoz. Explica pra gente que projeto é esse, por favor. É um projeto que a gente desenvolveu na UFSAL, com os alunos de fonoaudiologia, para que a gente possa passar informações para professores. Porque a gente vê que é um dos principais fatores de afastamento dos professores são as alterações vocais. Então, a gente capacita os alunos e leva os alunos para mais próximo da escola, mais próximo dos professores, e que eles possam também até praticar um pouco. A gente está sempre com eles, então a gente passa orientações, exercícios específicos para eles. A gente monta um programa de treinamento, a gente chama, um programa de treinamento vocal, para que os professores realmente percebam e se aproximem. Conheçam a sua voz, percebam esse sinal de, eu estou ficando sem voz, o que é que eu posso fazer? De uma maneira, assim, científica, de uma maneira correta. Então, é algo bem legal. Os alunos trazem um retorno muito positivo. Ai, que bom, que legal, né, essa iniciativa. E hoje é Dia Mundial da Voz. Vocês vão realizar alguma ação? Isso está acontecendo neste momento na UFSAL. Neste momento agora. Uma ação com os alunos do projeto ProVoz e também uma oficina que a gente fez. A gente divulgou uma oficina com os professores para que eles pudessem participar. Então, assim, a gente dividiu o grupo. Atualmente estamos com 2 turmas. Então, uma turma de alunos ficou nessa parte de divulgação da informação dentro da universidade e outra parte está capacitando alguns professores também. Então, nesse momento, a gente está fazendo 2 ações simultâneas. Que legal. Parabéns pelas ações, pela disseminação das informações neste dia tão importante. Então, para a gente fechar aqui essa nossa entrevista, esse nosso breve momento, eu queria que você reforçasse, por favor, quais que são os cuidados que é essencial que todo mundo tenha para cuidar da voz. Então, assim, vamos lembrar do primeiro ponto, a hidratação. Então, assim, a gente não pode esquecer de se hidratar. Lembrar de hidratar o corpo. A gente às vezes fala hidratar as pregas vocais, mas a gente tem que hidratar o nosso corpo como um todo. Uma alimentação saudável, a gente tem que evitar alimentos embutidos, industrializados, muito condimentados, que também podem ser prejudiciais para a sua voz. Um descanso, então a importância do sono, a gente tem que dormir bem, dormir aquelas 8 horinhas, para realmente relaxar e descansar essa musculatura e praticar exercícios, uma alimentação saudável, como um todo. Assim, a gente tem que pensar realmente nesse todo. E o cuidado com os excessos de álcool e fumo. Muito bem, obrigada, Marília, pelas suas informações hoje aqui com a gente nesse Dia Mundial da Voz.